Olá pessoal, eu me chamo Ana Júlia e hoje vamos falar sobre o tecido sanguíneo. E o que é o tecido sanguíneo afinal? O tecido sanguíneo é simplesmente o sangue, que é um tipo de tecido conjuntivo líquido transportado através das veias e artérias, e ele apresenta diversos componentes. Ele é formado no tecido hemocitopoiético, que é o responsável pela produção de todas as células do sangue, como hemácias, leucócitos e plaquetas. E ele é encontrado no sistema cardiovascular, como em veias, artérias e capilares. O sangue é formado na medula óssea vermelha. Essas medulas ficam dentro de alguns ossos, como os ossos das costelas, no osso externo, nos ossos largos, na clavícula e alguns ossos do crânio. Nas crianças, praticamente todos os ossos possuem uma medula óssea vermelha, já que, com o crescimento, a criança vai precisar produzir mais células do que um adulto. E uma de suas principais funções é transportar o oxigênio, resíduos metabólicos, nutrientes e hormônios. As nossas veias são praticamente ruas por onde todos esses elementos vão passar para chegar em seus devidos locais. Ele também atua na regulação de distribuição de calor. Por exemplo, quando a gente faz exercício físico, nossas bochechas ficam vermelhas, porque o tecido sanguíneo está tentando eliminar o calor para fora. E também no frio, quando algumas partes do nosso corpo ficam roxas, devido à vasoconstrição, que é quando, em temperaturas baixas, o organismo contrai os vasos sanguíneos nas extremidades, como dedos, orelhas e lábios, para poder manter o calor. O sangue também faz a manutenção do equilíbrio hídrico e osmótico e, por final, defende o corpo contra agentes infecciosos, como quando temos uma lesão e acabamos sangrando, que é para termos mais células de defesa no local exposto. Meu nome é Felipe Toledo, eu vou apresentar sobre as lâminas histológicas, que são preparações feitas com pequenos pedaços de tecidos, que são cortados em fatias muito finas, courados e colocados entre uma lâmina e uma laminula de vidro, para serem observados no microscópio. Elas servem para analisar a estrutura das células e dos tecidos, permitindo o estudo detalhado do corpo humano e de outros seres vivos. São muito usadas em aulas de biologia, medicina e pesquisas, além de exames laboratoriais como biópsias que ajudam a diagnosticar doenças. Os tipos de tecidos observados em lâminas histológicas, em primeiro lugar, são os tecidos epiteliais, que revestem a superfície e formam glândulas. O outro é o tecido conjuntivo, que dá sustentação e nutrição, o exemplo disso é a cartilagem, o osso e o sangue. O tecido muscular, que é responsável pelos movimentos do corpo. E o tecido nervoso, que transmite impulsos elétricos e coordena funções corporais. A finalidade das lâminas histológicas é o estudo anatômico e fisiológico dos tecidos, diagnóstico médico, biópsias e exames, de ensino em cursos de biologia, medicina, enfermagem e odontologia, entre outros. Oi, gente, bom dia. Eu sou a Victoria e eu vou falar sobre as curiosidades do sangue. A cada minuto, cada segundo, um dos seus glóbulos vermelhos completa sua trajetória por todo o sistema circulatório, levando oxigênio a todas as células, da ponta da cabeça aos pés. E a cada segundo, seu corpo produz 2 milhões de glóbulos vermelhos e eritrócitos, que substituem aquelas que já morreram. As células mais abundantes em seu corpo são os glóbulos vermelhos. Acredita-se que já haja cerca de 20 milhões nos homens. Entre as mulheres, a quantidade é pouco menor, e as plaquetas também são bastante abundantes, embora seus números sejam bem menor. No total, quase 90% das células do seu corpo se encontram no sangue. Olá galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, no vídeo de hoje eu irei fazer uma breve explicação sobre os tipos de células no tecido sanguíneo. Bom, o primeiro tipo de célula que eu vou falar aqui agora são os glóbulos vermelhos, ou hemácias, como eles são popularmente chamados. Eles contêm a hemoglobina, que por sua vez realiza o transporte de oxigênio
do pulmão para as demais células do corpo, que também tiram o CO2, que é o gás carbônico. Um outro tipo de célula que existe no tipo sanguíneo são os glóbulos brancos, ou leucócitos. Nele há vários tipos, como os linfócitos, que produzem anticorpos para combater as células anormais. Tem também os monócitos, que se convertem em macrófagos, entre outros. Os leucócitos, eles basicamente possuem a mesma função dos linfócitos, que é defender o corpo contra bactérias, vírus e outras células anormais. Bom, e o terceiro e último tipo são as plaquetas, ou trombócitos. Eles são produzidos na medula óssea. Eles têm a principal função de realizar a coagulação sanguínea, o que é importantíssimo para o corpo, pois quando acontece alguma lesão ou corte no corpo, as plaquetas formam uma espécie de tampa nos vasos sanguíneos para impedir o sangramento. Olá, eu me chamo Arthur e eu vou falar um pouco sobre a organização das células e doenças. E a gente vai começar falando sobre a composição do sangue. O sangue ele é formado por duas partes principais, sendo o primeiro o plasma, que é aproximadamente 55%. Ele é a parte líquida do sangue. Ele também é composto principalmente por águas, proteínas, sais minerais, glicose, gases e vitaminas e hormônios. E a sua principal função é transportar os nutrientes e resíduos do metabolismo, distribuir os hormônios e substâncias químicas pelo corpo e participar da coagulação. E o próximo são os elementos figurados, que são aproximadamente 45%. Eles são as células do nosso sangue produzidas na medula óssea, que fica dentro de alguns ossos. Sendo o primeiro as hemácias, que são as células mais numerosas do sangue, e a sua principal